Câncer, que tal saber como é que vai ser seu final de semana? A gente vai fazer uma leitura geral com as cartas ciganas. E no finalzinho a gente tem um recado especial. Assiste aí esse vídeo até o final que você vai saber. Tem uma surpresinha para vocês, tá? Pessoal de Câncer, signo de água. Vamos lá saber como é que vai ser o final de semana de uma maneira geral para vocês. Carta do Jardim, que a gente está falando de encontro de pessoas, né, de grupos de pessoas. Carta da Chave, caminhos abertos, solução, resolução e comunicação, tá? E carta do Chicote. Vamos lá. Fica até o final, já deixa o teu like aí, que aí a gente vai dizer que tem, né, mais um bônus aí no finalzinho aí para vocês, tá bom? Câncer é o seguinte, final de semana é um final de semana que pede para você em se conectar ali com o chão, com a terra, tá? Fazer aquelas magias de banho, de folhas. A carta do jardim, ela traz muito isso, né? Tá falando de liberdade, de você andar descalço, de sentir ali, né, o chão mesmo, de entrar em contato com a mãe terra, tá? Tá falando disso. Tá falando também que isso pode ser feito em grupo, em pessoas, algum passeio, alguma coisa assim. A carta da chave vem falando de resolução, mas vem falando de comunicação. A chave, ela abre portas, ela abre caminho, mas ela não abre sozinha, tá? Ela precisa de uma comunicação. Esse instrumento somos nós, tá? Então a chave tá aqui, é uma carta de ouros, né? Falando de solução de abertura aí relacionada ou à saúde ou a dinheiro. Carta do naipe de ouros aí para vocês. E a gente termina com a carta do chicote, tá? Falando aí de um final de semana que pode ter problemas na comunicação, ou na fala, ou no aparelho aqui. Como é o nome do aparelho? É fonador, é? Eu não sei se eu tô falando certo, mas essa coisa que envolve nariz, garganta. E aí também, fora essa coisa de saúde, que a gente não gosta de falar muito desse assunto aqui, cuidado com o que você fala, ou cuidado com aquilo que você não falou. É bem isso. Às vezes a gente fala demais e aí causa aqui uma dor, né? Falam que não deveria, fala e palavra falada não volta, né? Então a gente tem que ter cuidado. Vocês percebem que tem que ter um equilíbrio. E a mesma coisa quando a gente sente muita vontade de falar as verdades, falar algumas coisas para algumas pessoas e a gente não consegue. Então isso dói, isso causa dores, é verdade, tá? Causa dores aí na garganta da gente por a gente engolir certas situações. Então o pessoal de câncer começa em um final de semana, né, pedindo também tudo que for de natureza, tá, gente? Cristais, para quem já me acompanha aqui há muito tempo, né, sabe que a minha mesa é cheia de cristais, eu adoro mostrar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui um cristal que poderia ser bom para vocês, um quartzo verde. Mas eu acho que o quartzo verde que eu tinha aqui até dei de presente, tá? Para fazer elixir aí para a garganta de vocês. O verde, quartzo verde é o clínico geral, tá? E aí, depois que você der o seu like, né, você vai colocar aí nos comentários o que você achou dessa tiragem e o que você achou da carta conselho que eu vou tirar agora. Disse que no final tinha um bônus para vocês. Aí vocês vão me dizer o que vocês acharam aí dessa carta conselho. É uma carta conselho, pode ser um conselho, pode ser uma complementação do que a gente já viu aqui para o final de semana de vocês, tá? Câncer, Sol, Ascendente, Vênus, Júpiter, todo mundo que tem câncer no mapa, no seu mapa astral pode estar vendo esse vídeo aqui, tá? Câncer. O enforcado. Carta conselho, tá? Lembra que a gente já falou aqui da carta do chicote, né? Para não ter cuidado, para não deixar de falar, enfim, cuidar dessa coisa da fala. A carta do enforcado diz assim: por mais que você se sinta hoje numa posição desafiadora, de dívida, desconforto, numa situação que você se sente preso, a carta do enforcado, ela vem dizendo que ninguém se forca pelo pé,
que as suas mãos estão soltas e que a qualquer momento, se você quiser, você pode se libertar, tá? E isso tem muito a ver aqui com essa carta do chicote, né? Então tem coisas que a gente precisa não só liberar, mas a gente mesmo se libertar. Então é muito fácil, tá? Porque você tá aqui, essa carta, ele tá com a mão, olha, para frente, solta, não tá amarrada. Então ninguém se enforca, né, pelo pé. Infelizmente, né, as pessoas se enforcam pela cabeça. Então aqui basta você mesmo se libertar. Então é algo que depende muito mais de você do que do outro. Porque às vezes a gente está numa situação difícil e a gente dá porque o outro não me ajudou, porque o outro não colaborou, porque o outro. Quando muitas vezes a gente mesmo pode fazer isso, tá? Com a ajuda de outras pessoas, sim, com a ajuda de outras pessoas, mas que depende muito mais da gente. Também essa carta é para dizer assim, quando a gente está numa situação muito difícil, que parece que a gente está de ponta cabeça, a gente consegue nesse momento saber quem é quem está do nosso lado e saber também ver a vida de um outro ângulo, porque sinceramente ninguém anda de ponta cabeça. Então é só quando a gente fica assim pendurado é que a gente pode perceber a vida de uma outra forma. E isso também é um aprendizado, tá bom, Câncer? Um beijo para vocês. Então, agora sim, você deixa aí no seu comentário o que você achou dessa carta conselho, para eu saber que você passou por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.